O que acontece quando um predador, projetado por milhões de anos para ser o mestre da emboscada, percebe que sua principal arma não é a força, mas a capacidade de se tornar invisível em um ambiente que nunca para de mudar? O polvo, um dos seres mais inteligentes dos oceanos, vive em uma constante corrida contra o tempo, onde a sobrevivência depende de uma única decisão: camuflar-se ou atacar. Mas essa habilidade de mudar de cor e textura em milissegundos esconde uma vulnerabilidade que poucos observam. O segredo da sobrevivência desse animal não reside apenas na sua capacidade de se esconder, mas em como ele gerencia o risco de ser descoberto em um ambiente onde cada centímetro quadrado é disputado. Muitos imaginam que o polvo é um mestre do disfarce que simplesmente desaparece na paisagem. No entanto, o processo é muito mais complexo e custoso do que parece. Para mudar de cor, ele precisa ativar milhares de cromatóforos, pequenas bolsas de pigmentos sob a pele que funcionam como pixels de uma tela de alta resolução. Cada mudança exige um disparo de impulsos nervosos que consome energia preciosa. Se ele mudar de cor demais, ele se esgota. Se ele mudar de menos, ele se torna um alvo fácil. Esse dilema entre gastar energia para ser invisível ou conservar energia para uma fuga rápida é a tensão que define a vida desse cefalópode. Nas profundezas, o fundo do mar não é um cenário estático. Areia, corais, pedras e algas se movem com a corrente. Para um polvo, manter a camuflagem perfeita enquanto o ambiente ao seu redor oscila é um desafio cognitivo imenso. Ele não apenas imita a cor, ele precisa interpretar a textura e a iluminação do local. Essa leitura constante de ambiente é o que permite que ele se mantenha seguro, mas é também o que o mantém em um estado de alerta permanente. Se a corrente move uma folha de alga, ele precisa ajustar sua pele instantaneamente. O erro de um milissegundo pode significar a diferença entre o sucesso e a morte. O que torna esse comportamento fascinante é que o polvo não possui um esqueleto. Ele pode se espremer em frestas minúsculas, tornando-se virtualmente impossível de alcançar para a maioria dos predadores. Mas essa flexibilidade extrema também tem um preço. Em um ambiente rochoso ou em recifes de corais, ele precisa escolher onde se esconder com precisão cirúrgica. Se ele se instalar em uma fenda muito apertada, ele pode ficar preso. Se for muito larga, ele não estará protegido. A inteligência prática do polvo, portanto, não é apenas sobre caçar, mas sobre avaliar o risco físico de cada fenda que encontra. Existe um padrão silencioso que rege esse comportamento: a economia de energia versus a necessidade de proteção. Em muitos casos, o polvo prefere se esconder sob uma pedra e esperar, economizando cada caloria, do que sair em busca de alimento em áreas abertas. Essa estratégia de espera é a chave para a sobrevivência a longo prazo. No entanto, o habitat natural é dinâmico. Predadores maiores, como enguias ou tubarões de recife, patrulham constantemente essas áreas. O polvo precisa, então, calcular quando é seguro se mover e quando a imobilidade é sua melhor defesa. O momento crítico acontece quando ele precisa se alimentar. Ele é um predador, mas também é uma presa. Ao sair do esconderijo, ele perde sua maior vantagem, a proteção das rochas. Ele precisa, então, recorrer à camuflagem dinâmica. Ele se move como uma sombra, deslizando pelos corais, mudando sua textura para parecer uma rocha irregular ou um monte de areia. É uma dança de sobrevivência, onde o menor erro de interpretação visual pode atrair a atenção de um predador que, até então, não o tinha notado. O que quase ninguém percebe é que essa camuflagem não é apenas visual. O polvo consegue manipular a forma como seu corpo reflete a luz, criando ilusões que confundem os olhos de seus inimigos.
É como se ele estivesse constantemente editando sua própria aparência em tempo real. Essa capacidade não é apenas instintiva, ela exige um processamento cerebral vasto e contínuo. É um dos comportamentos mais sofisticados do mundo animal, mas é também um comportamento que, se falhar, não oferece segunda chance. Considere a rivalidade por território. Em fendas de recifes, o espaço é limitado. Dois povos podem se encontrar em um confronto silencioso, onde o tamanho não importa, mas a capacidade de exibir cores agressivas e mudar de textura rapidamente pode intimidar o oponente. É uma guerra psicológica. O povo que conseguir exibir a maior variedade de padrões e cores, ou aquele que parecer mais imprevisível, muitas vezes ganha o direito de ficar com a melhor toca. A natureza resolve essa disputa não através de um combate físico destrutivo, que seria perigoso para ambos, mas através de uma demonstração de inteligência e controle corporal. À medida que a observação se aprofunda, percebemos que o comportamento do polvo desafia nossa compreensão de inteligência animal. Ele não tem um cérebro centralizado como o nosso. Seus braços possuem uma autonomia impressionante, capazes de sentir e reagir ao ambiente de forma independente. Isso significa que, enquanto o cérebro central está focado em manter a camuflagem principal, os braços estão explorando, tateando e reagindo a estímulos externos, quase como se fossem entidades separadas trabalhando em conjunto. Essa descentralização é o que permite uma resposta tão rápida a perigos iminentes. Mas o que acontece quando a camuflagem falha, quando um predador consegue identificar sua posição? É aqui que entra o último recurso, a distração. O uso de tinta não é apenas para cegar o inimigo, é para criar uma falsa silhueta. Enquanto o predador ataca a nuvem de tinta, o polvo já mudou de forma e cor, disparando na direção oposta, muitas vezes passando despercebido ao lado do próprio atacante. É uma estratégia de fuga que depende tanto da física da água quanto da psicologia do predador. A vida do polvo é, portanto, uma sucessão de decisões rápidas e brutais. Cada movimento é calculado. Cada mudança de cor é um gasto de energia que precisa ser justificado. Ele não é apenas um mestre do disfarce, ele é um mestre do gerenciamento de riscos em um ambiente hostil. A natureza não perdoa a lentidão e a inteligência do polvo existe precisamente porque, em um mundo onde quase tudo é um predador, ser invisível é apenas o primeiro passo. O verdadeiro mistério não é como ele muda de cor, mas porque ele escolhe em cada momento a cor exata que combina com o ambiente. Ele não vê cores como nós, e ainda assim, sua precisão é absoluta. A resposta parece residir em células sensoriais espalhadas por toda a sua pele, que detectam a luz e a sombra antes mesmo de o cérebro processar a informação. É um sistema biológico de resposta imediata que não depende de visão centralizada, mas de uma percepção periférica total. Essa adaptação extrema garante que ele sobreviva em quase todos os oceanos do mundo, desde águas rasas até as profundezas, onde a luz quase não chega. Mas mesmo nas profundezas, o desafio permanece o mesmo, a necessidade de se tornar parte do cenário para não ser consumido. O ambiente molda o animal, mas o animal molda sua aparência para dominar o ambiente. No final, a sobrevivência do polvo nos ensina que a força bruta é apenas uma das formas de reinar na natureza. A capacidade de se adaptar, de aprender com o ambiente e de gerenciar os recursos limitados de energia é o que define quem vive e quem morre em um ecossistema implacável. Ele não precisa de garras afiadas ou de um tamanho intimidador. Ele precisa apenas da astúcia de saber quando se esconder, a precisão de saber como se esconder e a coragem de saber quando abandonar o disfarce para fugir. Cada erro, em qualquer um desses estágios,
é o custo final que ele paga. E é exatamente essa margem mínima de erro que torna o comportamento desse animal algo tão impressionante e, ao mesmo tempo, tão frágil. A natureza resolve seus problemas de sobrevivência com uma eficiência brutal, onde a inteligência não é um luxo, mas o requisito básico para existir.